E abra no livro de Lucas. Tem nada a ver com Lucas, não. Agora é a palavra de Deus. Amados, eu preparei essa mensagem. Não sei se os irmãos lembram, mas o teor da mensagem acabou ficando muito igual a uma mensagem que eu fiz há pouco tempo atrás. Em início de junho, eu trouxe o mesmo teor. Aí eu fiquei pensando, por que Deus está pedindo para falar da mesma coisa duas vezes? Por que será? Talvez é porque a gente precise disso. Amém? Talvez a gente precise disso. Mas vamos orar primeiro. Deixa aberto em Lucas capítulo 8. Não é o mesmo texto da mesma mensagem, mas o teor, o que Deus trouxe no meu coração para falar, são as mesmas coisas. Mas deixa aberto em Lucas 8, vamos orar primeiro. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos chamou com o seu amor para estar na sua presença, o Senhor se revelou a nós. Graças te damos, Senhor, graças te damos por essa maravilha de podermos nos reunir como igreja em uma reunião e te adorar. Graças te damos, Senhor, porque a nossa vida hoje habita algo tão grandioso que é a tua presença, o teu Espírito Santo mora dentro de nós. Graças te damos, Senhor, por este dia. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra sendo anunciada. Graças te damos pela tua palavra sendo meditada, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, trata do nosso coração, trata da nossa alma, trata da nossa vida, Senhor, para que nós possamos te agradar, andar conforme o Senhor quer, que é a forma de justiça, que é a forma correta, que nós possamos ouvir, Senhor, a sua voz através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Lucas 8, versículo 42 e 48, uma história muito conhecida, muita gente sabe até de cor. Os três evangelhos sinópticos da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, contam essa história. Mateus é o mais resumido que conta essa história, ele só menciona. Lucas e Marcos transmitem com mais detalhes. Diz assim a palavra de Deus, aquela história bem conhecida. A partir do 43, e uma mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou. Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, prostrando-se antes dele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Essa mesma história é mencionada em Marcos, capítulo 5. Mas todos conhecem o que essa história conta em toda sua história. Uma mulher doente, com 12 anos, sangrando, com fluxo de sangue, uma hemorragia intensa, 12 anos, padecia, gastou seu dinheiro com médicos e buscou em Cristo Jesus a solução. A Bíblia diz que ela dizia para si mesma, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E assim ela fez, quando Jesus estava naquele aperto de multidão, ela foi até Jesus, tocou Jesus, e Jesus ali a curou. Amém? Nós lemos e meditamos, vemos uma história muito linda que aconteceu com o Senhor. Vemos uma história
E adianto já, o ser humano é como essa mulher, que sangra, que padece, muitas dores, muitos dilemas, muitos problemas. A gente pode voar nos nossos problemas. Somos pessoas que duvidamos, que necessitamos, que desejamos muitas coisas, que padecemos, aflitos por muitas coisas. Como aquela mulher. Às vezes a gente olha a palavra de Deus, por mais que o dela era muito mais sério, muito mais pesado, a gente às vezes se assemelha com ela. Poxa, parece comigo. Parece aquele meu momento de dificuldade, onde nada dá certo, nada resolve, nada se tem por solução. Não parece conosco, mas vamos continuar pensando nela e depois os irmãos pensem consigo mesmo para ver se realmente é assim. Cada um com o seu pesar, sim, são doenças, são coisas espirituais que também nos afligem. Conhecer a Deus nos aflige. Quantos nós pedimos por avivamento? Quantos dos seres humanos precisam ser salvos? Quantos são doentes espirituais? Quantos e quantos e quantos? E nós vemos aqui uma mulher com um exemplo grandioso de uma coisa, do que eu preguei aqui alguns meses atrás: fé. Fé que teve de próprio Cristo uma palavra tão grandiosa: filha, tua fé te salvou. E ela fez algumas coisas para acontecer naqueles dias. Primeiro, ela teve que reconhecer, primeiro ela teve que ver, saber o que estava acontecendo com ela, e ela teve que fazer uma coisa que muita gente não faz por falta de fé: agir. Então, nessa noite, irmãos, eu quero pensar com os irmãos que para a nossa vida, nosso cotidiano, é necessário ter fé. Ah, mas eu tenho fé, pastor. Eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, eu canto na igreja, estou na igreja. Eu sei, irmãos, não tenho fé, mas como é que você tem agido? Diante de tantas aflições que chegam sobre nós. Ou você, crente, tem vivido um mar de maravilhas? Ou não tem tido problemas? Se você não tem, glória a Deus por isso. Eu sei que você é uma pessoa de fé. Porque é só com fé que a gente pode passar por essas coisas. E é necessário, amados, na nossa vida, ter fé, como a daquela mulher. Ter fé que Jesus olhe e se encante, podemos dizer assim. Que Jesus olhe e fale: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Que Jesus olhe e reconheça em nós uma verdadeira fé. Porque a gente declara que tem fé, mas às vezes não se comporta como se tivesse. É necessário ter fé, irmãos, para os nossos olhos abrirem para nossas reais necessidades. Como eu disse, cada um com seus problemas, né? Mas cada um precisa de fé para enfrentar esses problemas. Aquela mulher sangrava. Tem gente que sangra espiritualmente. Tem gente que não consegue caminhar com Deus. Tem gente que está vacilante, simplesmente por falta de fé. E a fé nos ajuda a ver realmente a nossa situação. Aquela mulher, na vida dela, estava doente, 12 anos doente, procurando médicos, procurando recursos, e as pessoas fazem isso, nós fazemos isso, procuramos recursos para os nossos males, procuramos recursos para as nossas coisas da vida, procuramos recursos para as nossas aflições. Ela buscou recursos, sim, buscou alívio, a palavra diz que ela buscou médicos, e nós somos parecidos também. Procuramos nossos recursos, procuramos alguma coisa que possa aliviar
as nossas dúvidas, os nossos dilemas, os nossos problemas espirituais. Eu estou falando aqui dentro do mundo espiritual, tá? Nós procuramos essas coisas, mas às vezes a gente não percebe realmente nosso problema, e o problema está simplesmente nessa palavrinha tão pequena e representativa: fé. A gente não consegue ver, às vezes, o nosso problema, estamos aflitos, e o problema, às vezes, é a igreja, estamos aflitos, e o problema, às vezes, é alguém, estamos com algum problema espiritualmente falando, e o problema é a situação com o torno, quando às vezes o problema é você, que está doente, que está faltando fé. E a fé, ela ajuda a gente a abrir nossos olhos. O problema é que o tempo está passando. 12 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, até quando? Até quando ficaremos sangrando, duvidosos, rebeldes? Até quando? Eu falo para crente, gente, estou falando para crente, estou pregando para cristão. Até quando achamos, e a gente sabe o nosso problema, ela sabia do problema dela, a gente sabe, eu preciso de avivamento, eu preciso de santidade, mas nunca creu de verdade nisso. A gente fica perdido, porque falta fé. Falta essa coisa espiritual chamada fé. E tudo é baseado em fé. Pedro andou sobre as águas, mas começou a afundar, por quê? Faltou fé. Tudo é baseado pela fé, e é pela fé que a gente começa a olhar como é que está a minha saúde. É pela fé que eu olho onde está a solução. A fé abre os nossos olhos para ver. Pela fé que a gente vê onde está a minha cura. É pela fé que a gente vê onde está a minha salvação. Porque a fé responde. Eu falo de fé verdadeira, tá, irmãos? Mas as pessoas estão vivendo uma vida fraca como a mulher. Mais de 12 anos naquele estado, como elas deveriam estar fracas? A Bíblia fala, se não me engano, em Marcos, lá na parte de Marcos, fala que ela gastou tanto dinheiro dela, que ela procurou tantos médicos para melhorar, ela chegou até a piorar por causa disso. E não buscamos a Deus e nos pioramos cada vez mais. Simplesmente porque faltou fé. Tudo que Deus já fez, a gente simplesmente deixou de olhar, mas a fé abre os nossos olhos. É por isso que eu rogo a Deus, rogo a você, meu irmão, que busque ter fé, para que os seus olhos se abram, para que não fiquemos sangrando para a morte, ou espiritualmente fracos. Procuramos algo, para que a gente não fique dessa maneira como muita gente está hoje, procurando um médico, mas um médico errado, procurando pastores, heresias erradas. Tem um pastor aí, batista, hoje, que estava pregando que não existe o inferno. Deus, não tem inferno não, pastor batista aí agora, remédio errado. E as pessoas lá, que maravilha, sangrando. E muitos sangrando para a morte. Descendo para o inferno, que aquele homem diz que não existe. Remédio errado. Remédio errado, fé errada. As pessoas têm procurado isso, soluções erradas para as suas vidas, por falta de fé na verdade. Procuram falsos profetas, que pregam tudo menos Cristo, ou pintam Cristo diferente. Remédio errado, não é esse o remédio, leva as pessoas a estarem piores ainda.
Mas a fé abre os olhos. A fé nos faz abrir nossos olhos para ver realmente, opa. A fé, sabe o que faz? Ela abre os nossos olhos para a gente ver, reconhecer, e a fé diz o que a gente tem que fazer. A fé abre os nossos olhos e diz para a gente aqui, ó, levanta a cabeça. Aí você levanta, olha Jesus passando. Tem uma multidão, tem um monte de empecilhos, você está fraco, mas Jesus está passando. A fé faz você levantar os seus olhos para olhar para Jesus. A fé faz isso, a fé faz você levantar a sua cabeça e olhar para ver o verdadeiro remédio, a verdadeira solução, a verdadeira salvação, a verdadeira cura espiritual, o verdadeiro renovo. A fé nos faz levantar nossas cabeças e olhar para Cristo de verdade, de novo. Porque o remédio, posso dizer aqui, já era conhecido. Essa mulher procurou vários médicos, mas Jesus já era famoso. Muitos procuravam Jesus para as suas curas. Jairo estava lá. Nós não lemos aqui, mas o contexto dessa mulher, Jesus foi buscado por Jairo para ir ressuscitar a sua filha. Quer dizer, foi curar a filha, chegando lá teve que ressuscitá-la. Mas naquele inteirinho ali, uma mulher cheia de fé apareceu. A fé faz a gente olhar e ver realmente aonde está a nossa solução. Aonde está o nosso caminho. Onde está o nosso renovo, nosso levantar espiritual, irmãos? A gente precisa disso. A fé, quando ela nos fala tanto, que o Hebreus, capítulo 11, fala que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é para realmente você crer naquilo que você ainda não está vendo. A fé é o levantar da nossa esperança. Tudo é baseado na fé. E a gente está falhando, e as pessoas falham nisso. Então rogamos a Deus para que venha fé na nossa vida. Tenhamos fé, busquemos pela fé. E aquela mulher, ela não podia tocar em Jesus. Com aquela hemorragia, aquela mulher era considerada impura. Ela não podia tocar em Jesus. Vou abrir aqui rapidamente para os irmãos. Ela não podia tocar em Jesus. Ela estava fraca, debilitada, a lei dizia que a pessoa que estivesse em contato com sangue, qualquer estado, a mulher na sua hemorragia, ela é considerada impura e ela não podia tocar a Jesus. Ela tinha tantos empecilhos, mas a fé dela começou a movê-la para fazer alguma coisa. Como eu disse, a fé dá respostas a gente. E ela não podia, e uma coisa que a fé dela trouxe foi argumentos. Mas só argumentos, Fabiano? Qual o argumento daquela mulher? Em Marcos capítulo 5, versículo 28, sobre a história dessa mulher, olha o que diz, o que ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Em primeiro instante, a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Primeiramente, ela teve como argumento: se eu tocar nele, eu vou ser sarada. Porque a fé abre os olhos para a esperança de alguma coisa. Se eu tocar nele, a fé te traz argumentos. Se eu for até Jesus, algo vai acontecer. Se eu estar com Jesus, algo vai acontecer. É uma coisa tão óbvia, podemos dizer assim, mas só vale isso na nossa vida se houver fé. E ela olhou, se eu simplesmente tocar, ela teve um argumento. Ela não podia tocar nele por causa da impureza, dita impureza, ela não podia tocar nele porque era uma mulher, ela não podia tocar nele por causa da multidão, ela não podia tocar nele por causa da sua fraqueza.
física, com certeza ela era muito fraca, mas ela tinha um argumento de fé. Ah, se eu tocar. Então ela podia tocar. A fé te permite dizer, eu posso tocá-lo. A fé te permite dizer, Deus pode me agraciar. A fé te permite dizer, eu posso mudar o meu estado? Sim. A fé nos faz isso. Abre o leque de graça de Deus sobre você. Abre o leque de se você encontrar com Ele. Isso que traz fé. Às vezes muita gente diz, eu queria tanto ter Cristo. Você nunca creu. Você nunca creu na possibilidade de estar com Cristo. Se você tiver fé, você vai encontrar Jesus. Porque Jesus está passando. Então aquela mulher tinha um argumento, que é um argumento conhecido para todos, né? Mas ela também fez. A fé não nos deixa no argumento. A fé não nos deixa só no falar. A fé faz a gente agir, irmão. A fé faz a gente correr. A fé faz a gente se esforçar. Aquela mulher foi e tocou Jesus. Fraca, sem poder fazer, ela teve fé. A fé nos faz mover. Leprosos conseguiram a cura de Cristo, mães pediram para os seus filhos e conseguiram, pais foram assim, um centurião pediu pelos seus servos, cegos pediram assim, Jairo estava lá querendo, e Jesus dizendo, crê somente. Eu acredito que a fé, para que nos faz mover, porque a fé move, na verdade, é o nosso coração. O nosso sentir. Não é simplesmente ver ou falar, é agir. Tudo isso engloba a fé. Tudo isso realmente aponta para uma vida de fé. Quando Jesus nos vê tocando nele. Quando Jesus vê a gente, Senhor, estou aqui. Quando Jesus nos vê nos arrastando diante da nossa fraqueza para Ele. Não só no ver ou falar, também no agir. A fé move as nossas vidas. Mas é necessário ter fé. É necessário ter fé para ser agraciado por Cristo. É necessário ter fé, e não é fé na roupa de Cristo, não é fé no pastor, não é fé na igreja, é fé no Cristo. A cura está nele, o renovo está nele, tudo ali se engloba nele. Esta fé é necessária. Então nós temos argumentos verdadeiros, sentimentos verdadeiros e ações verdadeiras. Ah, eu creio, mas não oro. Eu creio, mas não busco. Ah, eu creio, mas não louvo. Eu creio. Você crê? A fé faz você se mover, meu irmão. Em nome de Jesus. É preciso ter fé para estar com Cristo. Aquela mulher teve tanta fé. Tocou Jesus. E ouviu uma palavra tão grandiosa. O que Jesus falou? Quem me tocou? Mas só isso é grandioso? É. Quem me tocou? Quem me tocou? Já ouviu isso de Cristo? Você já ouviu de Jesus falar para você, meu irmão, para você, quem me tocou? Ou diretamente, você já me tocou? Espero que o seu coração não diga, não traga esse silêncio que você está fazendo agora. Não, mas pode ficar em silêncio.
Mas quero que sua mente tente responder essa pergunta. Uma palavra, não, Fabiano, aquilo ali era para a mulher. De Cristo já veio poder para te salvar. Quem me tocou? O Senhor disse ali, e Ele disse que dele saiu o poder para curar. O que moveu aquela cena, o que moveu aquela atitude, aconteceu uma graça ali. A graça foi manifesta. E Jesus teve aquela cena ali, quem me tocou, e Ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele sabia de que a mulher estava ali, que ela foi curada, Ele sabia a história dela. O Senhor sabe todas as coisas. Mas Ele questiona quem me tocou, e ela teve que se apresentar para Ele. Eu toquei, Senhor. Eu toquei no Senhor. E Ele contou toda a história dela. Foi possível para a mulher tocar em Jesus. E é possível para todos tocar em Jesus. Mas, Fabiano, tocar o quê? Cadê essas vestes? Cadê a fé? Cadê a fé? Poderia ser diferente, a mulher poderia ir de longe. Senhor, me cura, Jesus. Pela sua fé, eu curo. Mas teve aquele momento tão bonito, tão grandioso, que ela se esforçou, ela foi, ela tocou em Jesus. E Jesus ali fez aquela grande obra, e ela pôde ali, sabe fazer o quê? Testemunhar o milagre. A fé move a nossa vida para receber de Cristo e testemunhar dele. Ela teve ali naquele momento, Senhor, eu te toquei. E teve que contar toda a sua história naquele momento. Um aperto daqui, um aperto de lá. Para tudo, para a mensagem daquela mulher, para aquela história daquela mulher ser contada para aquela multidão. Tinha uma multidão, tinha ali uma mulher com muita fé. E ali tinha Jesus falando sobre isso. Jesus uma vez disse para Maria, mais de uma vez, se creres, verás a glória de Deus. Pela fé, você já tocou em Jesus? Pela fé você já foi até Jesus? Pela fé de Jesus saiu poder por você, meu irmão? Pela fé é possível estar, irmãos, na presença de Deus. Maravilha! Maravilha! Podemos testemunhar o milagre, maravilha! Podemos receber a cura, maravilha! Podemos viver com Ele, maravilha! Podemos receber de Cristo uma mensagem grandiosa. Filha, tua fé te salvou. Duas coisas grandiosas. Só chamados de Cristo sendo chamado de filha, e a tua fé te salvou, declarando para ela a sua salvação. Estás livre desse seu mal. Pela fé te alcança em Cristo. Esse maravilhoso milagre, em Cristo, essa maravilhosa bênção. Mas uma coisa eu posso dizer, por mais que você tenha se esforçado, por mais que você tenha pensado, visto, reconhecido, eu quero dizer para você nesta noite, o mérito da bênção é todo de Cristo. É todo dele. Porque se ele não tivesse passado, você não olharia para ele. Se ele não tivesse passado por lá, aquela mulher não teria sua cura. Se Jesus não tivesse passado na nossa vida, nós não teríamos a nossa bênção da nossa salvação. O mérito é todo dele. Ele desceu da sua glória, morreu por nós, fez tudo o que tinha que fazer por nós, e nós só temos que crer nele. O mérito é todo dele. Eu falei aqui de esforço, eu falei de olhar, eu falei de buscar, mas o mérito é dele. A glória é dele, a graça é dele. Nós é que estamos perdidos, nós é que ficamos fracos, nós é que deixamos ele de lado.
Nós é que sangramos. Nós é que ficamos desfalecidos. Cremos nele. Temos que crer nele. A glória é dele, o mérito é dele, mas é grandioso, porque é ele que fala. Tua fé te salvou. E ele fala, ele nos traz paz, né, irmãos? Ele nos traz paz, irmãos. Então o mérito é de Cristo, basta na gente, é só ter fé. Você vai ver que o restante da sua vida tudo é outra coisa. A gente quer tanto avivamento, meus irmãos, mas a gente nunca crê nisso. Nunca pede, nunca busca, nunca vai, nunca fala, não quer. Não crê que vai acontecer. Mas Jesus está passando nesta noite, está falando com a gente. Vocês têm que crer. Vocês têm que buscar, vocês têm que falar, vocês têm que olhar, vocês têm que ir. Veja isso, Jesus, meu irmão. Veja isso, Jesus. Às vezes quer cura espiritual, Jesus está bem ali passando. Bem aqui passando. A gente quer a nossa bênção, Jesus está aqui passando. Jesus está passando, mas eu tenho tantos problemas, eu tenho tantos impedimentos. Aquela mulher também tinha, e ela foi. Jesus está passando. Jesus sempre está passando. Jesus sempre está chamando, né? Você já conhece, já ouviu falar, que a Bíblia diz que ela ouvia falar de Jesus. Você ouve falar de Jesus, Jesus está passando, você está sangrando, você está fraco, você está precisando, você sabe de tudo isso. Vai com fé, filho. Vai com fé. Vai com fé que tem salvação ali. Vai com fé que tem a cura ali, vai com fé que tem um novo ali, vai com fé que tem um avivamento ali. Aí você pode dizer, Fabiano, esse texto não fala de avivamento, ou de crescimento espiritual, ou de cura especial. Fala de fé. Isso é avivamento. Isso é crescimento espiritual. Isso é transformação. Fé. Fé. E essa mensagem dessa noite não é nem para nós lembrarmos da mulher. Não é para lembrarmos da mulher. É para lembrarmos de nós. Todos nós temos que ter essa experiência com o Senhor. Todos nós temos de ter um momento de ter um encontro com o Senhor. Não importa a multidão de coisas que tem para nos impedir. Todos nós precisamos desse momento de toque com o Senhor. Aí é para lembrarmos de nós. Quando foi o meu milagre? Quando verdadeiramente eu tive fé? Muita gente tem testemunhos demais. O Senhor me deu a benção daquela prova. O Senhor me deu aquele emprego. Testemunho que você teve um encontro com Cristo. Testemunho que a sua vida estava indo para água abaixo, teu espírito estava indo para o inferno, tua vida estava fraca, mas você teve um encontro com Cristo. E de Cristo saiu o poder para te levantar. Esse testemunho é grande demais. Todos os outros são bênçãos que o Senhor dá. Mas é esse o testemunho que nós temos que dar. Um dia eu encontrei com o Senhor. Ou um dia eu estava abatido e eu encontrei o Senhor passando. Um dia eu vi Jesus passando, lá em Marcos 5, e eu fui lá encontrar com Ele. Um dia eu vi Jesus passando em João 3, e ali diz que todo aquele que nele crê será salvo e tem vida eterna. Um dia Jesus passou e eu fui lá, diante do meio da minha multidão de pecados, e Ele ali, do seu poder, me curou, me purificou, me limpou. Mas você tem que ter fé na palavra. Fé, meu irmão. Tem Jesus. É só Ele, só Ele. Eu não sei se os irmãos compreenderam esta mensagem.
Mas eu acho que nós temos que buscar. Aliás, eu falei palavra, fé, o único recadinho para a gente aumentar a nossa fé é a palavra. Ah, Fabiano, eu não sei como ter fé, toma. É a palavra, querido. Ouvindo as Escrituras, buscando as Escrituras, nós aumentaremos a nossa fé. Amém? Rogamos a Deus para que você possa reconhecer o dia do seu encontro com Ele também, em nome de Jesus. Honras e glórias seja dada ao nosso Senhor Jesus, pela maravilha do seu milagre, a todo aquele que buscar o Senhor com fé. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor está ainda no ano aceitável do Senhor, passando, e que todo aquele possa buscar o Senhor e ter na sua vida a cura necessária, que só o Senhor dá. Em nome de Jesus, Senhor, graças te damos, porque a tua mensagem de salvação ainda é anunciada. Em outros lugares, nem o teu nome será mencionado, foi mencionado. Mas em nome de Jesus, hoje aqui foi mencionado o teu nome, Senhor. E que todos nós possamos nos render a Ti. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.